apostles were standing there. Todos os apóstolos se encontravam lá. All the ones that had died. Ou todos aqueles que tinham morrido. All the holy men, Job, the sages. Todos os homens santos, Jó e sábios. Everyone was standing there and nobody Todos se encontravam lá e ninguém was worthy. era digno. Even to look at the book. Nem mesmo de olhar ao livro. Let alone take it and break the seals. Muito menos de tomá-lo e romper os selos. Now, where's the Pope and all these coming in? Agora, onde está o Papa e todos aqueles que entraram? Where's your bishop? Onde está seu bispo? Where's our worthiness? We're nothing. Onde estão nossos méritos? Nós somos nada. Right. Isso é certo. He asked for the kinsman redeemer to step forward if he could. Ele pediu que o Redentor parente aparecesse, se pudesse. But John said no man was worthy. Mas João disse, nenhum homem foi digno. Not that there wasn't worthy people there. Não que não houvesse pessoas dignas ali. Now, like an angel. Agora como um anjo. Like, for instance, we'd say a Gabriel or Michael. Como, por exemplo, nós diríamos Gabriel ou Miguel. But remember, it had to be a kinsman. Mas recordem, tinha que ser um parente. Remember, John said here, and no M-A-N, not angel. Recordem, João disse, e nenhum H-O-M-E-M, não anjo, Not seraphim. nem serafim. They hadn't sinned, Eles não tinham pecado, but they were in a different category. mas eles estavam numa categoria diferente. They'd never fallen. Eles nunca caíram, But this had to be a kinsman mas este tinha que ser um parente, redeemer. redentor. No man, Nenhum homem, because there was none of them redeemed. porque ali nenhum dele tinha sido redimido. No man was worthy to look at it. Nenhum homem era digno de olhar nele. Oh, no, my. Oh, não. Oh. So it took a human kinsman. Então tinha que ser um parente humano. And he asked for it and he wasn't found nowhere. E ele procurou por ele. E ele não foi encontrado em parte alguma. There's nobody. Não havia ninguém. No bishop, no archbishop, no priest, no hierarchy. Nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia. No nothing. Was even, Nem nada que jamais. I didn't even have the holiness enough to even look at the book. Não havia nem mesmo santidade suficiente para olhar no livro. My. That's pretty strong, but that's what the Bible says. Amen. Isso é muito forte, mas isso é o que a Bíblia diz. I'm just quoting what John said. Eu estou apenas citando o que João disse. Amen. The Bible said that John wept. A Bíblia disse que João chorou. Not as some people has taught it. Agora, há algumas pessoas que têm ensinado isto. I was hearing a man teach this one time, said, Eu estava ouvindo um homem ensinar isto uma certa vez, disse, John wept because that he found himself not worthy. João chorava porque ele não se encontrou digno. Oh, any man under the Holy Spirit was no different from that, see. Qualquer homem sob o Espírito Santo saberia diferente disto, vejam? Under the inspiration of God, but no different than that. Sob a inspiração de Deus saberia diferente disto. But John wept, here's what I think he wept for. Mas João chorou, aqui está o porquê eu penso que ele chorava. Because if no one was worthy and could open this book of redemption, Porque se ninguém era digno de abrir este livro de redenção, the whole creation was lost. toda a criação estava perdida. Here is the book. Aqui está o livro. There is the title deed. Aqui está o título de propriedade. And it will be offered to the kinsman redeemer that can meet the qualifications. E ele será oferecido ao parente redentor que puder apresentar as qualificações. That's God's own law and he can't defile his law. Essa é a própria lei de Deus.
E ele não pode violar sua lei. Can't defy his law, rather. Ou melhor, não pode contestar sua lei. See? Vem? God required a kinsman redeemer who was worthy, Deus requeria um parente redentor que fosse digno, who was able to do it, que fosse capaz de fazê-lo, who had the substance to do it. que tivesse a substância para fazê-lo. And the angel said, now let that kinsman redeemer step forward. E o anjo disse, agora que o parente redentor se apresente. John looked, and he looked all over the earth. João olhou, e ele olhou sobre toda a terra, He looked beneath the earth, e ele olhou para baixo na terra, and there was nobody. e ali não havia ninguém. Their creation and everything was lost. A criação, e tudo estava perdido. Of course, John wept. Naturalmente, João chorou. Everything was lost. Tudo estava perdido. His crying didn't last but just a minute at home. Seu choro não durou senão 1 minuto. Hallelujah. Then there stood one of the elders and said, don't weep, John. Então um dos anciãos ali disse, não chores, João. Oh, my. Oh, que coisa. His crying didn't last but just a minute. Seu choro não durou senão 1 minuto. John thought, oh, my. João pensou, oh, que coisa. Where is the man? Onde está o homem? There stands the prophets that is born like I was. Ali estão os profetas que são nascidos como eu fui. There stands the sages. There stands... Ali estão os sábios. Ali estão... Holy, there's nobody here. Oh, aqui não há ninguém. I want a man Eu desejo um homem that's able to do it. que seja capaz de fazê-lo. I want a man Eu quero um homem that can redeem. que possa redimir. And he wasn't found. E ele não foi encontrado. So John broke out. Everything was lost. Então João apareceu, ó, tudo estava perdido. And he wept bitterly. E ele chorou amargamente. And he was sad. E ele ficou triste, Because everything, the whole creation, everything was gone. porque tudo, toda a criação, tudo estava perdido. If they couldn't find somebody, Se eles não pudessem encontrar alguém, glory to God. glória a Deus. If they couldn't find somebody Se eles não pudessem encontrar alguém that could meet that requirement, que pudesse cumprir aquele requisito, every human being in the whole world and creation was gone. ali todo ser humano, o mundo todo e toda a criação estavam perdidos. Oh, everything had fallen. Oh, tudo tinha caído. The rights of redemption, the rights of eternal life. Os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, All these rights have been forfeited. a luz, todos esses direitos tinham sido perdidos. And there was nobody who could pay the price. E ali não havia ninguém que pudesse pagar o preço. And John started crying E João começou a chorar, because no one was worthy and no one could even look at the book. porque ninguém era digno e ninguém podia nem mesmo olhar para o livro. Oh, it took a human being. Oh, isto requeria um ser humano. John wept João chorava, because no one could do it and everything was lost. porque ninguém podia fazê-lo e tudo estava perdido. And there came a voice from one of the elders, E ali veio uma voz de um dos anciãos, standing amidst the four beasts de pé no meio das 4 bestas, and all that great host of heaven. e todas as hostes celestiais. Said, don't weep, John. Disse, não chores, João. Oh, my Oh, que coisa. grace of God. Graças a Deus. Don't be broken-hearted, John. Não quebrante o coração, João. Don't weep, Não chores, for the life of the tribe
of Judah. Porque o leão da tribo de Judá The root and offspring from David. e a raiz e a descendência de Davi He has prevailed. tem prevalecido. Prevail means wrestle with and overcome. Prevalecido significa lutado com e vencido. Oh, que coisa! The Garden of Gethsemane, when blood dropped down out of his face. No jardim do Getsemane, quando seu sangue jorrava de sua face, He was overcoming. ele estava vencendo. Amém. Que mensagem, né? A gente tem que deixar rodando, é muito bom. É a brecha. Vamos ler Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Grande Criador, estamos aqui para nos enchermos mais desta revelação, de nenhuma interpretação humana, mas desta revelação que o Senhor mandou através do seu profeta. E estamos com prazer recebendo, ouvindo, comendo e transmitindo esta verdade. Dê-me tua graça enquanto falo. Conceda tua bênção aos meus ouvintes, meus irmãos, que depende de paciência para poder receber esta palavra da hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero usar apenas duas palavras do irmão Branham. Tenho esperado. Bem, eu tenho falado esta semana passada sobre isso, mas eu desejo dar mais um pouquinho de luz naquilo que o irmão Branham vem falando, e a gente precisa falar também a mesma linguagem. Um profeta é que vem revelando o segredo. Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, para nós que cremos que o irmão Branham foi o sétimo anjo, não esperamos mais ninguém. Você não tem que esperar em mais ninguém. Você tem que ter eleição
para você ouvir a mensagem do profeta e saber que aquilo é real e é para o seu dia. Você precisa disso. Não há nenhuma pretensão, eu quero falar mais sobre isto, que as pessoas pensam que é uma pretensão minha de falar ou se isso toca a mim. Não. Isso daqui toca a você, ao eleito. O que importa é isso. Não é a um homem em particular, mas ao eleito. Toca ao eleito. Irmão Branham esperava. Tenho esperado. Vamos ler então? É 223 do 6º selo. Você já ouviu falar sobre isso. É a terceira mensagem que eu prego nesse pedacinho aqui de parágrafo. Preguei um dia, eu vejo. Creio que outra vez preguei, não rejeitem. E preguei agora esta semana, outra vez, sobre a mesma coisa. E hoje vou pregar outra vez. Eu quero que esperem até amanhã, 6º selo. Amanhã, perguntas e respostas. Certo? Eu quero que esperem até amanhã. Vamos aqui minuciosamente ver, porque é bom acompanhar. Como o irmão Branham estava falando. Por quê? O irmão Branham diz que as pessoas que ficam depois que o mensageiro morre, nunca aprendem a falar somente o que falou o mensageiro. Então, se eu não falar o que falou William Branham, sou um falso dentro da mensagem. Se o irmão Branham vem e diz, Jesus é Deus, e eu tento explicar que ele não é Deus, então eu sou um falso dentro da mensagem. Eu quero que espere até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nesses cultos. Você já pensou passar uma semana pregando, vendo que tem uns mistérios sendo revelados, acontecendo diante do povo, e ele precisava de mais um tempinho? Espere até amanhã. Ele era paciencioso. Quero que vocês esperem até amanhã. Então, quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Eu quero falar sobre isso porque eu sei que tem gente que antes dizia que isto era o nosso ministério. Agora diz que não é. Eu até queria que não fosse. Mas se for, e se tiver outro que esteja fazendo isto, tem que ter alguém. O mistério estava operando dentro daquela semana, naqueles cultos, já havia pregado de domingo quase a domingo. Então a gente vê aqui como sábado à noite, ele pregando, porque ele está dizendo, e quero que espere até amanhã. E domingo de manhã, na parte da manhã, foi perguntas e respostas sobre os selos. Mas o mistério tem acontecido durante toda a semana. E eu quero mostrar-lhe o que tem acontecido. Duvido muito que hajam visto o que tem acontecido. Então, um dia antes de perguntas e respostas sobre os selos, ele já estava dizendo do mistério que estava acontecendo depois de revelado os mistérios. Tinha um mistério acontecendo a revelação dos mistérios. Durante toda aquela semana, o irmão Branham foi categórico, diz, duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Irmão Branham conhecia a reação do povo. Vocês não têm reagido como quem tem visto isso.
Eu duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Escuta, porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga, eu o vejo. Era algo que estava presente. Era o mistério, um mistério dentro da revelação. Era uma semana de revelação dos mistérios. E um mistério estava operando toda semana, e ele diz, eu duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado. Por isso que eu tomei só esta palavra, e tenho esperado. Se você começar a buscar, e tenho esperado, quando você espera alguém e não chega naquela hora, e você espera, e você fica aflito, está esperando. Irmão Brana estava esperando alguém, e tem esperado que alguém diga, eu vejo. Agora, não podia ser daquele grupo. Por quê? Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Não podia ser do Tabernáculo Brana esse alguém. Por quê? Eu tenho esperado que alguém diga, eu o vejo. Eu tenho esperado que alguém diga, eu o vejo. Aí ele diz assim, não o rejeitem. Então, já não era nem no Tabernáculo Branco. Eu tenho esperado que alguém diga, eu o vejo. Eu vejo o quê? Esse mistério, irmão Branco, que está acontecendo esta semana, quando está sendo revelado os mistérios. Os mistérios revelados gerando um mistério. Dentro do Tabernáculo Brana. Não rejeite. Se alguém chegar e dizer, eu vejo, não rejeite. Eu quero usar nomes, porque isso faz bem. Se o irmão Pierre Green, pastor Pierre Green, disser para nós assim, eu vejo esse mistério que o irmão Brana disse, que estava acontecendo aquela semana. Eu vejo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar o irmão Pierre Green. Vocês estão me entendendo? O irmão Brana diz, não o rejeitem. Não o rejeitem. É pessoa, não o rejeitem. Se alguém disser eu vejo, é uma pessoa. Se alguém não o rejeite. Se o pastor Ed Biscombe, do Canadá, disser eu vejo, disser para o povo, eu vejo esse mistério, pode que não viu naquele dia. Se ele disser eu vejo agora, o que nós temos que fazer? Aceitar o pastor Ed Biscombe. O irmão Brana diz, não o rejeite. Se alguém, se o pastor de Nova York, Joseph Coleman, que viveu nos dias do irmão Brana, se ele disser, eu vejo esse mistério que o irmão Brana diz aqui, então eu teria que aceitar pastor Joseph Coleman. Teria que crer nele. O irmão Brana diz, não o rejeite. Mas pelo que nós lemos anterior aqui, se um deles, vamos dizer mais um, o pastor Liveio, se ele disser, eu vejo esse mistério, eu queria falar para vocês que se eles estiveram
na reunião do irmão Brana, seria uma contradição. Se eles dissessem, eu ouvi esse mistério, o irmão Brana disse que não. O irmão Brana disse, duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. E a coisa não aconteceu, diz, vocês esperam até amanhã. Quando vocês vão trazer as perguntas, então eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esperado. Irmão, se tiver alguém, se pastor Joaquim Gonçalves Silva, de Goiânia, que fez o maior trabalho no Brasil, de evangelismo da mensagem, se ele disser, eu vejo isto, pastor Joaquim, eu tenho que aceitá-lo. Eu, Osmar, tenho que aceitá-lo, porque o irmão Brana diz, não o rejeite. É uma pessoa que diz, eu vejo. E se você que disse, porque num tempo, enquanto você está comigo, por forças de circunstância, você pode me apoiar, mas eu não vivo e nem tenho ministério através de apoio humano. Eu nem preciso disso. Eu comecei no nada. É como o Jó diz, eu nasci nu. E nu eu vou voltar. Não é desprezando eles, não. A questão é que as pessoas muitas vezes estão conosco e nos apoiam. E elas esquecem que o nosso ministério nesse dia é tal como o ministério do irmão Brana no dia dele, quando ele pregou a fase presente do meu ministério. Que não estava uma fase boa. Se tivesse boa, o irmão Brana não está pregando. Está pregando porque é a fase presente do meu ministério. Ele tinha sido abandonado, irmão Brana. Tinha sido abandonado. Aí ele pregou a fase presente do meu ministério. E mostrou, Paulo foi abandonado. E Paulo teve a fase presente do ministério. Irmão Brana usou Demas como um amigo de Paulo, o pregador ao lado de Paulo, o encorajador, o que ajudava Paulo. Irmão Brana pregou sobre isso e usou Demas. Diz que Demas podia olhar para Paulo e dizer, Paulo, você perdeu o poder. Terceira etapa, você perdeu o poder. É a fase presente da terceira etapa. Tem que entender isso. Quando você é rejeitado, quando as pessoas não te entendem, quando as pessoas que eram amigas passam a ser inimigas. Eu só estou preparando. Mas esta é a verdade. Paulo esqueceu o pergaminho. Um homem, quando esquece a Bíblia, um pastor, um profeta, quando esquece a Bíblia, tem até vergonha, ele fala, esqueci a Bíblia. Que a Bíblia é como você, trabalho de pedreiro, esqueci a colher, o nível, o prumo. Não é? De pedreiro. O pregador, esqueci a Bíblia. Quer dizer, já, coitadinho dele. Já não está grande coisa. Eu passei lá na casa de Trófimo e o deixei doente. Espera lá, Demos, diz o irmão Brana, que Demos podia dizer, eu te vi curando enfermos, levantando paralítico lá em Listra. E agora era a fase presente do ministério de Paulo. Esqueci o pergaminho. Deixei Trófimo doente. Alexandre o Latueiro me persegue. Traga-me Marcos. Antes não era bom, mas agora me serve no Evangelho. Só está comigo o doutor Lucas. Diz o irmão Brana que Demas por dizer, por certo, agora já não tem cura divina mais. Ele tem que carregar um doutor com ele. Fase presente do ministério de Paulo. Na fase presente do ministério de irmão Brana,
ele pregou isso porque era a fase do ministério dele, quando os amigos estavam abandonando. A fase presente do meu ministério. Ninguém está me abandonando porque eu adulterei, porque eu menti, porque eu roubei. Ninguém largou de Paulo porque Paulo roubou, mentiu, adulterou. Ninguém largou de Brana porque Brana mentiu, roubou, adulterou. Era a fase do ministério. Era uma mensagem que entregava e que as pessoas não entendiam e queria que fosse de outra forma. Demas queria que Paulo estivesse curando o paralítico. Era curando não só o Trófimo, mas um monte de gente. E não estava. Demas não queria que Paulo fosse um esquecido. O povo não queria que Brana pregasse a revelação dos selos. Então por isso deixou ele de lado. Irmão Brana foi abandonado. Eu não estou aqui chorando, não. Porque tanto Paulo, irmão Brana e eu, mesmo eu não sendo um profeta, eu sei muito bem que isso tem que acontecer, porque é a fase do meu ministério. Você vem buscar a cura apenas, e eu tenho aquilo que pode te dar a cura. Mas você vem só buscar a cura. Eu tenho a mensagem que pode te dar a cura. Eu tenho a revelação de que Jesus Cristo já te curou. Mas você quer vir buscar a cura. Essa é a fase presente do meu ministério também. Nesta mensagem, na terceira etapa. Irmão Brana podia dizer, me parece que um irmão, que o irmão Brana falou sobre ele, quando o irmão Brana está pregando sobre Paulo ter sido abandonado por Demas, irmão Baxter, ao lado do irmão Brana, diz, no céu, quando eu encontrar com Demas, obrigado, eu vou lhe dar um murro na boca. E perguntar, eu vou lhe dar um murro, e perguntar, por que na hora mais crítica, mais difícil, você abandonou Paulo? Fez a mesma coisa com Brana. Procura ver, são homens que vêm fazendo a mesma coisa. Depois que o irmão Brana pregou os selos, irmão Brana foi abandonado. Irmão Mesquita sempre lê aí, do que eu estou pregando sairá com 10 mil de meus amigos. Esses amigos não vão crer, não vão aceitar. Amigos, gente que a gente chora por eles, os ama, se for preciso ajuda, dá a mão financeiramente, espiritualmente. E eu não dou a mão só para irmão, eu dou a mão para perseguidor também. Eu dou a mão para qualquer um. Não precisa estar aqui comigo, não precisa estar no meu ministério. Eu dou a mão para você, é só você querer a minha mão. Então, pensando nisso, se esses homens que viveram no tempo de irmão Brana, se eles disserem, nós vimos isto no tempo de irmão Brana, então eles chamariam irmão Brana de mentiroso. Eu citei o nome deles aqui, e outros mais. Estou citando só de um pouco, mas de alguns que vocês conhecem no Brasil. Aquele irmão da ressurreição, quem vai me ajudar aí? Lá de Fênix, pastor Garcia. Se ele disser, eu vejo esse mistério que o irmão Brana está dizendo aqui, então eu aceitaria o pastor Garcia. Porque o irmão Brana diz, não rejeite. Mas eles não veem isso daqui. Tem um mistério acontecendo toda esta semana. E amanhã eu vou mostrar para vocês. E duvido que vocês tenham visto. O irmão Brana falou a verdade. Vamos ver se ele continuou com o mesmo pensamento.
Agora estamos no amanhã, depois do sexto selo. Vocês conhecem isso. Mas quando vem uma inspiração, aquilo se torna alimento novo sempre. Parágrafo 7. Perguntas e respostas sobre o selo. Irmão Brana dormiu esperando que alguém aparecesse. Tenho esperado. Deitou no sábado, provável que foi no sábado, deitou, pensando, meu Deus, estou esperando alguém que chega e diga, eu vejo o que está acontecendo esta semana, irmão Brana. Irmão Brana acordou, foi para o tabernáculo Brana, e no começo da mensagem, o 7º parágrafo, perguntas e respostas sobre os selos, a irmã Brana disse, e também eu sei que em nosso meio há coisas que estão sucedendo. Repetindo outra vez. E eu sei que vocês não a veem. Estou seguro que vocês não a veem. Está acontecendo aqui. Mas eu estou seguro que vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Onde? No tabernáculo Brana, Jeffersonville, Indiana. Onde os selos foram abertos, pregados. E eu sei que vocês não as veem. Estou seguro. Escuta, você dirá, porque é forte mesmo. Irmão Bran, isso é algo muito duro para dizer-nos. Tratando de tabernáculo Brana, Jeffersonville. Irmão Bran, isso é algo muito duro para dizer-nos. Sim, eu sei. Porém, observem, vocês não o estão captando. Porém, assim é. E aí logo o irmão Brana vem e diz, não ponha nenhuma interpretação. Se você não captou, não ponha nenhuma interpretação. Aí o irmão Brana vem e fala, não ponha nenhuma interpretação. Você não está captando? E eu estou seguro que vocês do tabernáculo Brana, onde eu, William Brana, sou profeta, irmão Névio, pastor, vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo. É muito duro, irmãos. Isso aqui é tão duro o quanto ele mostrou da visão da noiva da América. E qual era a noiva da América? Ele mostrou a noiva da América. E depois, se você notar, o final da visão está aí no o rapto, lá para as últimas páginas, na mensagem que o irmão Branco pregou, o rapto ou o arrebatamento, e você vai notar que depois da noiva da América, o irmão Brana diz, é uma vergonha o que nós temos preparado para o Senhor. Aí passou a noiva outra vez, já não era da América, porque está escrito lá que ela era composta de nações. Passou a noiva da Ásia, lá da Europa, passou a da América, mas a última é aquela formada de nações. Você viu? Come o livrinho, vai e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Apocalipse 10, 8 a 11. Gente, se isso não é luz, deixe-me só. Se você não crê, tem que me deixar só. Tem que cumprir a fase presente do meu ministério. Os Demas não podem ficar ao meu lado. Os Alexandres Latueiro não podem continuar ao meu lado. Os que não creem não podem continuar ao meu lado. Nem ao lado do profeta, nem ao lado de Paulo. Ainda que é doloroso perder irmãos, amigos. Mas esta é a verdade.
Se algum destes homens que andaram com o irmão Brana disser que sabe, irmão Brana tinha mentido. Irmão Brana disse que ninguém está vendo. Duvido que o estão vendo. E estou seguro. O que você quer mais? Então não era para eles verem. Por isso a noiva do dia do irmão Brana passou. Foi do seu ministério. A noiva agora é desses dias finais, formada de nações. E esta formada de nações tem duas que vai saindo da fila. Eles não podem permanecer na fila da noiva, na fila da revelação, na fila do que Deus tem dado neste dia. Eles têm que sair fora para formar outra noiva dentro desta noiva, outras noivas, porque eles não vão dar crédito ao grito do profeta. Fiquem na fila. Fiquem com o que vocês têm ouvido sobre trovões, sobre selos, sobre novo nome. Fiquem na fila. Eles não são capazes de ficar na fila, são desobedientes a tudo. São levados pelo vento de doutrina. Deus tem dado isso para um povo que pode observar sua palavra e permanecer ali. Você não tem que fugir desta verdade. Os homens, depois que o mensageiro morre, nunca aprendem a falar o que disse o profeta. Me diga que eu estou dizendo outra coisa. É o irmão Branham que diz que a América, o tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, vocês não estão vendo. Os melhores homens estavam ali. Não sei se todos esses que vêm no Brasil esteve lá no dia da revelação dos selos. Até é bom dar uma examinada nos 7 selos e colocar o nome de todos eles, que o irmão Branham sempre gostava de dizer, o irmão fulano. Aí mesmo se o irmão Branham não falou, se ele esteve ali, eu creio. Se ele esteve, eu creio. De toda forma, eu creio. Se um irmão disser, eu estive lá, meu irmão Branham não falou no meu nome. Mas ele falou aqui que você não viu. Não, meu irmão Branham, ele falou aqui que vocês não viram. Ou não está escrito assim? Eu sei que vocês não as veem, estou seguro. Você dirá, irmão Branham, isso é algo muito duro para dizer-nos. Sim, eu sei, porém observe, vocês não estão captando, porém assim é. Eles vão além da revelação, eles não ficam na fila. Eu não vou dizer que ficar na fila é você ficar ao meu lado, não. É o lado da revelação. A revelação da noiva, você vai ver que no tempo de irmão Branham, ele também estava pegando a fase presente do seu ministério, e quando pregou a fase presente do seu ministério, é porque ele estava sendo abandonado. E a fase presente do nosso ministério, eu já disse esses dias, essa turma de adolescentes que nós temos na igreja. Eu tenho 3 adolescentes lá na minha casa que dá água para as barbas. 3 adolescentes, filho de pastor. Sangue meu. E na igreja tem os adolescentes. Eu disse isso há tempo atrás. Tem os adolescentes aqui na igreja. Não escuta. O pai fala, o filho não escuta. A mãe fala, a filha responde. Eu tenho essa classe de filho na minha casa para eu saber pregar para vocês, adolescentes do dia, da forma espiritual. Que o irmão Branham diz, aceite-o. E os adolescentes dizem, não, mas eu tenho uma opinião aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Adolescentes, arteiros. E são filhos de que ministério? Do meu. Do jeito que eu tenho filhos natural do meu sangue. Desobedientes, eu tenho filhos espirituais no meu ministério. Desobedientes. Arteiros também. Para ver se muda um pouquinho, a gente fala assim, para o menino, se você chegar a fazer o tiro de guerra, aí ele fica medroso na hora. Então, para esses crentes, assim, os adolescentes da igreja, olha, se você for para a tribulação,
com essa desobediência que você tem, você não para ouvir, você não escuta. E quando você escuta, você dá com o pé, dá com o ombro. Me diga que os adolescentes não são assim. E os adolescentes no ministério, obreiros, diáconos, evangelistas. É uma turma de adolescentes desobedientes. Fala e eles não crêem. Fala e eles te respondem. Quando não responde, faz contrário. E não estou falando por causa de uma pessoa só. Estou falando por causa de muitos. Estava vendo aqui. Pega o desvelar de Deus. O irmão chega. Alguém diz. Alguém tem dito. Muitos têm me dito. E teólogos dizem. Irmão Branham. Você, com a sua experiência que o Senhor te tem dado para o seu povo, humildemente dizendo, irmão Branham, isso diz, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra, que Deus tem manifestado. Eles não viram nada quando o irmão Branham pregou, mas esses teólogos diziam, irmão Branham, você pode escrever uma Bíblia. Se o irmão Branham pudesse dizer, naquele dia que eu revelei o selo, você não está vendo nada. Aí o irmão Branham vem e diz assim, ele queria me pegar. O irmão Branham disse assim, aí eu disse, isso poderia ser verdade, veio. Ele estava tentando me apanhar. Tem gente que fala as coisas para a gente, se você fica numa inocência aqui, eles querem te apanhar. Eles jogam, como dizem, jogam verde para colher maturo. Vem, e eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer isso. Isso que os inimigos, os teólogos, não podem ter achado bom. A gente sabuca ele, a gente fala que ele pode fazer isso, porque ele é um homem instruído por Deus, ele tem capacidade para isso daí, para escrever uma Bíblia, ele é um homem qualificado, ele é um profeta. Os profetas escreveram livros da Bíblia, agora esse daí muito bem poderia escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Não foi o que disseram para o irmão Branham? Eles intentando de trovões, que não entenderam quando o irmão Branham revelou os trovões, e acharam que o irmão Branham podia escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Por quê? Porque eles liam na Bíblia, não escreva os trovões, não escreva. Mas agora veio um profeta, eles achavam que podia escrever. Mas o irmão Branham já sabia. Deus já me mostrou que vocês não estão vendo. E é por isso que diz que eu posso até escrever uma Bíblia. E aí, vai partindo, meu irmão. A doutrina sai de uma pessoa, passa para outra, sai de pai, passa para filho, de filho para neto, e a coisa vai. E irmão Branham vai recitar para isso, para aquilo. O pai fala, o filho responde, o neto continua. E não foi que o irmão Branham pregou. Depois que o mensageiro parte, os que ficam nunca aprendem a dizer somente o que diz o profeta. O único lugar provido por Deus para adoração, 222, 53, Deus escondido e revelado em simplicidade, 54, por aí. É o que o irmão Branham ensina. Eles não gostam muito, eles não vão gostar nem de me escutar mais. Vocês que eram meus irmãos e meus amigos, vão me escutando agora essas mensagens que te causou alegria, que te rejubilou há tempo atrás, hoje te causa náuseas. E a mesma mensagem é o mesmo pregador. Quem mudou a dieta foi você. É a sua cabeça, adolescente. Aí faz arte. Aí você pode falar, adolescente, cuidado, não sai com aquela menina. Se você sair, tiver um problema, tiver um filho, você vai ter que trabalhar para tratar dele. Senão eu vou deixar você ir para a cadeia. Porque esse é o bom pai. Bom pai não é aquele que paga pensão para um filho, um adolescente desobediente, ou mesmo depois que pega uma certa idade, desobediente. O bom pai é aquele que deixa o filho pagar na cadeia. Esse pregador é doido. Sem amor. O amor é corretivo.
Se eu prego para um menino meu a vida inteira, se ele está escutando, as meninas estão escutando aqui do púlpito a vida inteira, depois faz uma arte ali, aí eu vou pagar pensão para o meu filho para ele não ir para a cadeia, porque ele não trabalha. Ele vai ter que aprender, se não trabalhou até agora, como que agora pode pegar uma menina e trazer um filho ao mundo? Então vai trabalhar para cuidar dele. Vocês já estão vendo como eu sou, né? Parece que eu não sou boa coisa. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí você pega, avisa os adolescentes, obreiros, diáconos, cooperadores em geral. Avisa eles. Não faça isso. Você não deve fazer isso. Mas eles vão. Então, o senhor disse que não, mas eu tenho algo dentro de mim que diz que é para mim fazer. Então vai e faça. Gente, eu gosto de todo mundo, mas adolescente na minha casa vai falar que eu não gosto. Eu trato os meus filhos, dou roupa para meus filhos, dou calçado para meus filhos, mas também falo o que tem que falar. Eu faço o que tem que fazer para você. Se você precisar de uma cesta de alimento, pode pedir que nós vamos te dar. Mas antes da cesta de alimento, vamos te dar uma cesta de fé. Uma cesta de pregação, nós vamos te dar. Parágrafo 10. Pergunta e resposta. Irmão Branham diz, tenho esperado. E não chegou. Gente, se você tem essa direção de Deus para poder fazer esse trabalho no Brasil e fora do Brasil, porque essa mensagem da noiva que estamos pregando hoje, não é só para o Brasil, não. É para as outras nações também, porque a noiva é formada de várias nações nesse dia. Irmão Branham viu várias nações nesse dia. Se não é o meu ministério, se não é o melhor o que eu prego, pregue então você e mostre que eu vou atrás de você. Pregue, mostre alguma coisa. Mas por adolescência, não pense que eu vou acompanhar. Adolescente, um bebezinho chegou aqui e quis que eu acompanhasse ele, um bebê. Quase não tinha largado nem de mamar ainda. Eu sou o servo fiel e prudente, Deus falou para mim. Eu também sou faz muito tempo. Você agora que parou de beber e de adulterar, eu já sou servo fiel há muito tempo. Você não é servo fiel? Agora, as pessoas vêm com mensagem como para te convencer. Espera lá, prega o que o irmão Branham pregou. O que você até hoje soube foi o que você ouviu dentro desses 11 anos. Você não sabia nada, é falta de humildade, por isso que você não vai para frente. Falta de reconhecimento, por isso que você cai. Moralmente, espiritualmente, cai, falta de reconhecer. Há muitos anos atrás eu estava pagando a conta de um irmão aí, que pregava no estado de Minas, pagando a conta dele, porque fiquei com vergonha. Devia para um outro pregador, outro crente, e não pagava. Eu disse, não, eu pago essa conta para você. Estava entrando no ministério. E eu pago para tirar esse peso de sua consciência. Antes de eu terminar de pagar, faltava 3 pagamentos ainda. O homem já estava falando mal de mim, porque eu estava pagando a conta dele. E prossegui. Se fosse outro, diria, vai lá naquele pregador e fala, não vou pagar a conta aqui, porque cara é ingrato. Eu falei, não, eu prometi de pagar, eu vou pagar. Ele vai pagar diferente para Deus, mas eu vou pagar o que eu prometi. Estou lamentando nada que eu faço para os outros. Eu faço, só que a ingratidão é grande. O querer prevalecer. Querer que eu levante o homem quando não posso levantar. Eu não aguento com vocês. Se eu tenho falado alguma coisa do Rogerinho, eu aguento levantá-lo. Pastor Vanderlei, de Santa Maria, mas ele é forte, e eu aguento levantar pastor Vanderlei de Andrade. Eu aguento levantar, mas eu não aguento levantar os outros. Por favor, não me force a levantar quando eu não tenho força para isso. Eu não tenho direção de Deus para fazer essas coisas.
Não me force a fazer. O pastor voltou bravo do sul. Não tivemos nenhum problema. O sul está uma bênção. Tanto bênção que quem era inimigo me pediu todos os MP3 para repartir com a igreja e já está dividindo. Eu não quero nem saber se ele vai viver essa mensagem, se vai aceitar. Eu só sei que se no meio de 500 cair na mão de um eleito, já está bom demais. Na mão de um eleito. Outro pastor me convidou para pregar, uma joia de homem, em Criciúma. Se der certo, a gente vai pregar para ele na próxima ida nossa no sul, juntamente com os meus poucos irmãozinhos. Vamos levar para lá. Mas é uma joia de homem. Não estou nem dizendo que ele crê no que eu estou pregando, não. Ele escutou um CD ou 2 só. Porque é indenominacional, sabe aquele que não está ligado nem com esse, nem com aquele outro. É mais fácil. Mas eu tenho que terminar. Tem hora que eu ando pregando muito. Parágrafo 10, perguntas e respostas sobre os selos. Ontem à tarde, algo sucedeu em meu quarto, e dali em diante nunca poderei esquecê-lo. E também faz com que 2 semanas, algo sucedeu, e em todo o tempo que eu viva sobre esta terra, não poderei esquecê-lo. Porém, a igreja aqui não deve saber estas coisas. Assim sendo, não ande pondo as interpretações em nada. Siga adiante. Tinha coisa que acontecia com o irmão Brandes, vocês não devem saber. As pessoas querem saber. Irmão Brana desce do monte, o irmão queria saber o que foi que Deus falou com você. Ele falou só para mim. Não, aquilo serviu só para mim. As pessoas têm que entender. Mas tem que falar para mim também, ué. Porque aí eu sou o melhor entre os demais, porque aí fica o profeta, e eu sabendo o que Deus falou para o profeta. Não, aquilo lá foi falado só para mim, é só para eu saber. Agora, a revelação dos selos, dos trovões, está aqui. Esse povo de ressurreição isolada, esses anos todos enganando o povo, dizendo que trovões não foram revelados, quando está escrito aqui, o desvelar de Deus 273, é isso, a 278. Bem, aqueles trovões, irmão Branco, aqueles selos, aqueles trovões, 277, ele diz, bem, então aqueles 7 trovões, vê você. Eles não estavam satisfeitos, queriam que o irmão Branco escrevesse o 23º capítulo de Apocalipse, ou uma Bíblia. Mas aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem. Mas você não entender, meu Deus do céu, não será. Já tinha sido revelado lá atrás, e ele, não será. O irmão Branco diz, não. Aí alguém quer dizer, o irmão Branco falou que não é dado a um homem. Não será, você tem que usar a palavra, correto, o verbo. Não foi isso daqui que aconteceu? Ele diz, não foram aqueles trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não, Senhor, isto seria acrescentar algo ou a isto, ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Eu não preciso muita coisa. Acho que não precisa. Laodiceia 38. São essas revelações em que converteria o coração dos filhos. Não é dos bastardos, não. Tem muita gente que não nasceu na casa da mensagem dos selos. Então é bastardo. Você não nasceu na casa da revelação dos selos. Você não nasceu do profeta. O profeta teve também o Ismael. E sempre perseguindo ao filho da promessa. São quem não tem a revelação dos trovões, perseguindo quem tem a revelação dos trovões. Sempre brigando. Querendo discutir. É os Ismaéis de hoje. Tudo filho de Brana. Mas não através do terreno certo, do ventre certo, de Sara, da revelação dos 7 trovões. Não, tudo fora da revelação dos trovões.
Por isso não sabe que o tempo acabou, não sabe que a era acabou lá para revelar os selos, não sabe que ao terminar da era viria o Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108, 205, 206, a festa das trombetas. Quando esse mistério for revelado, exatamente é quando manifesta a noiva. Nesse dia, a coisa foi revelada, o mistério já foi revelado, e eles não podem entender isso. Eu não posso ajudar mais ninguém. Meu ministério, na sabedoria que nós temos, 4º grau, não sabemos nada na vida. O que eu sei é revelação. Eu não sei nada da letra, mas eu tenho revelação. Eu posso ler a coisa aqui, pelo menos eu sei entender o que foi, o que é e o que será. Eu entendo essas coisas, esses verbos eu entendo aí. Dá para mim andar um pouquinho e poder pregar para vocês, entender o que o irmão Branham estava dizendo. Então, por favor, perguntas e respostas número 478, vai guardando. Veja lá. Já está tudo revelado. Os trovões estão revelados. Foi o irmão Branham que falou. Mas os que vêm depois que o mensageiro morre, nunca aprendem a falar apenas o que falou o profeta. Eles não aprendem. E depois vêm falar que nós somos montadores de parágrafo. Enquanto eu estiver montando esses parágrafos, o irmão Branham falou, amanhã, espere até amanhã. Tenho esperado. Aí o amanhã era perguntas e respostas sobre os selos. Estou lendo, o irmão Branham continua dizendo, vocês não estão entendendo. Vocês não veem. São bons pregadores. Se eles vissem, eu seria obrigado para obedecer o William Branham mesmo depois de morto. É bom obedecer o irmão Branham mesmo depois de morto. A mensagem está aqui. Eu obedeço Paulo, Pedro, depois de morto. Eu obedeço, a mensagem está na Bíblia. Tem que obedecer Branham nem se for depois de morto. Você vai obedecer, está escrito. Se alguém tivesse esta revelação, entendesse o que estava acontecendo naquela semana, então eu deveria chegar para esse irmão e dizer, ô irmão, eu aceito o que você está dizendo, eu aceito, eu creio. Pode contar comigo. E eu não seria um hipócrita, um fingido, um falso. Eu iria até o fim com ele. Mas quando nós não temos sinceridade, o que acontece? Nós fazemos como Demas. Eu estava esperando que você curasse enfermos aqui, você não está curando? O que você falou aí, Paulo? Deixou Trófimo doente. Mas você perdeu o poder, Paulo. Um grande pregador e um Demas querendo ensinar o grande pregador. E você, Alexandre Latueiro? Você me causou muitos males a Paulo. E do tempo do irmão Branham? Quando o irmão Branham diz, vocês não viram mesmo. Não viram. Eles têm que aceitar isso. Porque se eles tivessem visto, eu até iria atrás deles. Mas o irmão Branham falou que não viram e acabou. E o irmão Branham diz, tenho esperado. Deixa eu terminar com isso daqui outra vez. Olha, duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga, eu o vejo. Não o rejeite. Se alguém vê alguma coisa do que estava acontecendo aquela semana na revelação dos selos, é o que o irmão Branham está dizendo, tem acontecido um mistério dentro desses dias que são revelados os selos, e muitos não estão vendo, muitos do tabernáculo. Agora você tem que saber, irmãos, no nosso meio, desde membro, diácono, obreiros, muitos não estão entendendo o que eu estou pregando. Se entendesse, não fazia o contrário. É porque não estamos sendo entendidos. O irmão Branham pregou lá, Deus sendo mal entendido. Quem que você pensa que era? Deus sendo mal entendido. Irmão Branham estava falando que eles não entenderam Deus. É o Deus da era, o Deus do dia, daquele momento. Deus em carne, revelando a palavra, sendo mal entendido. Deus na noiva agora, sendo mal entendido, a revelação. Você quer uma coisa quando a Bíblia diz outra. A Bíblia manda comer o livro, você quer a cura física, a Bíblia manda você comer a revelação. O que o anjo forte te deu, você quer o natural. Pai Celeste,
Ajuda a sua igreja. Perdoa nossos pecados. Limpa-nos. Dá-nos sentimento de amor, de fé, de compaixão para com meus irmãos. O Senhor sabe que eu não falo estas coisas para dizer que eles são maus, mas para que pudesse ser restabelecido como muitos de nós que já fomos adolescentes e hoje nós já somos homens de respeito, de caráter. Ajuda, Senhor, que meu irmão, minha irmã, muitos adolescentes que existem, que possa ainda ser homem de respeito ao ministério do dia, à palavra, e ver onde está, e procurar, ir onde está esta mensagem, e recebê-la, e viver esta mensagem. Ajuda-nos a não opinar contra seu profeta, mas crer no que ele disse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Naquele dia, meu Jesus foi humilhado, foi açoitado, como se fosse um malfeitor. Naquele dia, Jesus foi crucificado, por meus pecados, tudo isso ele passou. Naquele dia, parecia derrotado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Daquele dia em diante ele venceu a morte, me tornou forte, hoje eu sou mais que vencedor. Lá no Calvário ele sofreu demais pra me salvar, morreu em meu lugar, simplesmente por amor. Daquele dia em diante ele venceu o inferno, vida eterna Jesus me proporcionou. Lá no Calvário ele pagou um preço alto, hoje eu exalto o meu Jesus que me salvou. Obrigado, meu Jesus, obrigado por me amar. Obrigado, meu Jesus, sempre irei te adorar. Obrigado, meu Jesus, pelo seu imenso amor. Obrigado, meu único e suficiente Salvador. Daquele dia em diante ele venceu a morte, me tornou forte, hoje eu sou mais que vencedor. Lá no Calvário ele sofreu demais pra me salvar, morreu em meu lugar, simplesmente por amor. Daquele dia em diante ele venceu o inferno, vida eterna Jesus me proporcionou. Lá no Calvário ele pagou um preço alto, hoje eu exalto o meu Jesus que me salvou. Obrigado, meu Jesus, obrigado por me amar. Obrigado, meu Jesus, sempre irei te adorar. Obrigado, meu Jesus, pelo seu imenso amor. Obrigado, meu único e suficiente Salvador. Obrigado, meu Jesus, obrigado por me amar. Obrigado, meu Jesus, sempre irei te adorar.